Antes de qualquer coisa, antes mesmo de pensar no que você precisa fazer hoje, permita-se ficar exatamente onde está por alguns instantes. Não é sobre mudar nada agora, é apenas sobre não correr. O dia ainda não começou, ele só começa depois deste momento. Se for possível, descruze o corpo, solte os ombros, afrouxe o rosto. Muitas pessoas acordam já contraídas, já em estado de alerta, como se algo estivesse errado antes mesmo de saber o quê. E esse pequeno estado interno, quase invisível, costuma decidir mais sobre a vida financeira, emocional e profissional do que qualquer esforço ao longo do dia. Agora, leve sua atenção para a respiração. Não precisa mudar nada de forma brusca. Apenas perceba o ar entrando e saindo. Se quiser, alongue um pouco mais a saída do ar, como quem avisa ao próprio corpo que não há perigo imediato, que está tudo sob controle, que você pode começar o dia a partir de um lugar mais estável. Enquanto respira, repare em algo simples. Você não precisa resolver a sua vida inteira hoje. Essa ideia, quando realmente entra, produz um alívio silencioso. Prosperidade começa quando a mente deixa de sentir urgência constante. Não existe abundância verdadeira no estado de pressa. Agora, sem esforço, traga à consciência uma palavra que represente como você gostaria de se sentir hoje, independentemente do que aconteça. Não é sobre o que você vai conquistar. É sobre quem você será enquanto vive o dia. Talvez seja calma, talvez seja firmeza, talvez seja clareza. Não force. Deixe que essa palavra apareça sozinha. Quando ela surgir, apenas sustente essa sensação por alguns segundos, como se você estivesse ajustando um botão interno. Não precisa acreditar em nada místico, apenas reconheça: estados internos podem ser escolhidos. E quem aprende a escolher o próprio estado, aprende aos poucos a escolher os próprios resultados. Agora, em silêncio, comece a repetir mentalmente uma frase simples, não em voz alta, só dentro de você. Uma frase que não cria tensão, não cria expectativa exagerada, apenas organiza o seu centro. Repita, no seu ritmo: hoje eu ajo antes de reagir. Mais uma vez: hoje eu ajo antes de reagir. Perceba como essa frase não pede nada do futuro. Ela não exige dinheiro imediato nem soluções mágicas. Ela apenas reposiciona você. Pessoas prósperas não vivem reagindo. Elas escolhem como responder. Enquanto essa frase ecoa suavemente, imagine cenas comuns do seu dia. Situações simples, conversas, decisões pequenas, e veja-se passando por elas com mais presença, mais firmeza, mais tranquilidade. Não é um teatro, é apenas um ensaio interno. O cérebro aprende muito rápido quando não está sob pressão. Permaneça mais alguns instantes nesse estado, como quem ancora algo dentro de si. Não há pressa para sair daqui. Este é o solo onde prosperidade, segurança e clareza começam a se formar, não como desejo distante, mas como sensação possível e acessível. E apenas continue respirando, sabendo que este é só o começo do ritual. Agora que o corpo já desacelerou um pouco e que a mente não está mais correndo para o que vem depois, permita-se permanecer aqui. Muitas pessoas não têm dificuldade em ouvir áudios. O que elas têm dificuldade é em ficar. Ficar no silêncio. Ficar na sensação. Ficar sem se antecipar mentalmente ao futuro. E é exatamente nesse espaço que algo começa a se reorganizar por dentro. Existe uma relação muito direta entre prosperidade e segurança interna. Não aquela segurança baseada em números, contas ou garantias externas, mas uma segurança mais profunda, quase corporal. Quando essa segurança não existe, a mente vive em estado de alerta. E um sistema em alerta constante não cria, não expande, não recebe. Ele apenas tenta sobreviver. Enquanto você continua respirando com calma,
Observe algo importante. Grande parte das preocupações financeiras não vem da falta de dinheiro em si, mas da sensação de não saber se vai dar certo. É essa sensação que cansa. É ela que drena a energia. E é ela que este momento começa, pouco a pouco, a dissolver. Não é preciso convencer sua mente de que tudo está perfeito. Não é isso. É apenas permitir que ela entenda que agora, neste instante, você está seguro. E quando o corpo entende isso, ele muda a forma como você pensa, decide e age ao longo do dia. Imagine por um momento como seria acordar sem aquela pressão invisível no fundo da mente. Não euforia, não empolgação exagerada, apenas um estado de tranquilidade firme, uma sensação de que a vida está caminhando, de que as coisas se organizam, de que você não precisa controlar tudo o tempo todo. Permita-se sentir isso por alguns segundos. Não como um sonho distante, mas como uma possibilidade real. Porque prosperidade verdadeira começa quando essa sensação deixa de parecer estranha. Agora, leve sua atenção para a região do peito, não para analisar emoções, mas para perceber o ritmo interno. Quando a preocupação com dinheiro domina, essa região costuma ficar contraída, sutilmente tensa. Apenas observe. E ao expirar, imagine essa área se soltando um pouco mais, como se você estivesse criando espaço por dentro. Muitas pessoas tentam atrair prosperidade enquanto internamente vivem na contração. E isso gera um conflito silencioso. O corpo pede proteção enquanto a mente pede expansão. O resultado costuma ser frustração. Por isso, antes de qualquer afirmação, antes de qualquer visualização, este ritual trabalha algo mais básico e mais poderoso, o estado de base. Prosperidade não é algo que você força, é algo que flui melhor quando o sistema interno não está em guerra. Agora, em silêncio, permita que uma nova ideia se instale suavemente, não como crença rígida, mas como observação. Quanto mais você aprende a sustentar calma e clareza, mais naturalmente começa a fazer escolhas melhores. Escolhas pequenas, mas consistentes. E são essas escolhas que constroem estabilidade financeira ao longo do tempo. Pessoas prósperas raramente vivem em desespero, não porque nunca enfrentem desafios, mas porque não tomam decisões a partir do medo. E isso pode ser treinado. Não em um único dia, mas em momentos como este. Enquanto ouve, imagine situações simples do cotidiano relacionadas a dinheiro. Nada grandioso. Pagar algo, decidir algo, planejar algo. E veja-se fazendo isso com mais presença, sem pressa, sem aquele aperto interno. Apenas com clareza. Esse ensaio silencioso reeduca a mente de forma profunda, sem confronto. Agora, vamos introduzir uma nova frase mental. Mais uma vez, não em voz alta, apenas dentro de você. Ela não promete riqueza imediata. Ela apenas organiza a sua relação com o fluxo da vida. Repita mentalmente com suavidade: eu confio no meu ritmo. Mais uma vez, eu confio no meu ritmo. Sinta o efeito dessa frase. Ela não acelera, ela não cria cobrança. Ela apenas devolve você para o seu eixo. Prosperidade sustentável nasce quando você deixa de se comparar, de se pressionar, de se violentar internamente. Permaneça alguns instantes com essa sensação, como se você estivesse ensinando ao seu sistema interno que não há necessidade de correr atrás de tudo ao mesmo tempo. O dinheiro responde melhor a decisões claras do que a movimentos ansiosos. Agora, permita que outra imagem surja naturalmente. Imagine-se vivendo o seu dia com uma sensação de continuidade, como se a vida não estivesse sempre prestes a desmoronar, como se houvesse uma base firme sustentando você. Essa sensação, quando praticada diariamente, se transforma em postura, em tom de voz, em escolhas mais inteligentes. E isso
inevitavelmente impacta resultados financeiros. Você não precisa repetir frases o tempo todo. Basta permanecer nesse estado por tempo suficiente para que ele comece a parecer familiar. O cérebro aprende por repetição de experiência, não por esforço. Enquanto continua respirando, perceba algo importante. Sentir-se próspero não é sentir-se rico. É sentir-se capaz de lidar, capaz de organizar, capaz de crescer, capaz de receber. E quando essa sensação se torna o padrão, o mundo externo começa a responder de forma diferente. Permaneça aqui, sem expectativa, sem cobrança, apenas permitindo que esse estado se estabilize, como quem ancora algo novo, mas natural. Este é o ponto em que muitas pessoas começam a sentir uma leve expansão interna, um alívio discreto, uma clareza silenciosa. É daqui que nasce aquela sensação descrita nos comentários que você já leu, a sensação de acordar sem preocupações constantes, de sentir liberdade antes mesmo de ela se materializar totalmente. E nós ainda estamos apenas aprofundando o terreno. Continue respirando, continue presente e permita que esse estado se fortaleça. Agora, permaneça exatamente onde você está. Não há nada a fazer além de sentir. Até aqui, algo importante já começou a acontecer. O seu corpo entrou em um estado mais receptivo. E é somente a partir desse estado que novas ideias sobre prosperidade conseguem se instalar sem conflito. Muitas pessoas tentam mudar a própria realidade financeira apenas com esforço mental. Pensam positivo, repetem frases, se motivam, mas por dentro continuam tensas, desconfiadas, em alerta. O corpo não acompanha a ideia. E quando isso acontece, a mente volta, cedo ou tarde, ao padrão antigo. É por isso que este momento existe, para alinhar sensação, pensamento e identidade. Identidade não é o que você diz que é. Identidade é o que o seu sistema interno aceita como normal. Enquanto respira com calma, permita que uma percepção simples surja. Existe uma diferença enorme entre desejar abundância e se sentir compatível com ela. Compatibilidade não nasce da força, nasce da familiaridade. E familiaridade se constrói com repetição tranquila, como agora. Comece a observar como a sua mente reage quando você pensa na palavra prosperidade. Não tente mudar nada, apenas observe. Talvez surja conforto, talvez surja dúvida, talvez nada específico. Tudo isso é informação, e nenhuma dessas reações precisa ser combatida. Agora, lentamente, vamos ajustar essa relação. Em silêncio, sem esforço, comece a repetir mentalmente uma nova frase. Ela não é grandiosa, ela não cria tensão, ela apenas reposiciona quem você é por dentro. Repita no seu ritmo. É seguro para mim prosperar. Permita que essa frase ecoe com calma. Não force emoção. Apenas sinta o impacto sutil dela no corpo. Repita novamente. É seguro para mim prosperar. Perceba que essa frase não fala de dinheiro imediato. Ela fala de segurança, porque no fundo o que muitas pessoas temem não é ganhar dinheiro, é perder controle, é não saber lidar, é mudar demais. Prosperar, para a mente inconsciente, pode parecer arriscado. E é isso que agora começa a se reorganizar. Permaneça alguns instantes com essa ideia, como quem ensina algo novo ao próprio sistema interno, sem pressa, sem cobrança. Agora traga à consciência uma cena simples do seu dia. Talvez você acordando, talvez você trabalhando, talvez você resolvendo algo prático. E veja-se vivendo essa cena com uma sensação de estabilidade, sem aquele peso constante, sem aquela preocupação silenciosa, apenas com presença. Observe como essa versão de você se move. Como fala? Como decide, como reage. Essa não é uma versão idealizada, é apenas uma versão menos contraída, e isso faz toda a diferença.
Prosperidade se constrói quando você começa a se comportar como alguém que confia na própria capacidade de lidar com a vida. Não com arrogância, com serenidade. Agora, permita que outra frase se integre, sempre em silêncio. Uma frase que muitas pessoas só conseguem dizer depois de muito tempo, mas que aqui começa a se tornar possível. Repita mentalmente: eu atraio oportunidades com naturalidade. Mais uma vez, eu atraio oportunidades com naturalidade. Sinta como essa frase não exige esforço. Ela não pede que você corra atrás de tudo. Ela apenas sugere que quando você está alinhado internamente, percebe melhor, escolhe melhor, responde melhor. E isso muda completamente o fluxo da vida. Permaneça respirando, deixando essas frases se assentarem. O objetivo não é convencer, é normalizar. Quando algo deixa de parecer estranho, ele começa a fazer parte da identidade. Agora, observe algo sutil. Quanto mais você sustenta esse estado, mais a ideia de abundância deixa de ser um evento futuro e começa a se tornar uma sensação presente. Mesmo que os números ainda não tenham mudado totalmente, algo já mudou em você, e isso muda tudo. Pessoas que comentam que o dinheiro vem rápido ou que acordam sem preocupações, não chegaram lá porque repetiram frases por alguns dias. Elas chegaram lá porque passaram tempo suficiente habitando esse estado até que ele se tornasse familiar. E é exatamente isso que você está fazendo agora. Continue respirando com calma. Permita que o corpo memorize essa sensação de segurança, confiança e abertura. Permita que a mente associe prosperidade à tranquilidade, não à tensão. Este é o ponto em que a identidade começa a se ajustar. Não com esforço, com presença. Permaneça aqui por mais alguns instantes. Como quem deixa algo novo se instalar de forma definitiva, mas gentil. Agora, permita que tudo o que foi sentido até aqui encontre um lugar estável dentro de você. Não é necessário segurar nenhuma ideia específica. O mais importante já aconteceu. O seu estado interno mudou. E quando o estado muda, o dia inteiro responde de forma diferente. Antes de seguir, faça uma última respiração um pouco mais profunda. Inspire com calma. E ao soltar o ar, imagine que esse estado de tranquilidade firme se espalha pelo corpo. Não como algo extraordinário, mas como algo normal. Prosperidade começa quando o bem-estar deixa de parecer exceção. Leve sua atenção para o momento em que este ritual termina. Visualize-se levantando, seguindo o dia, falando com pessoas, lidando com tarefas. Observe como existe agora um espaço interno maior entre você e os acontecimentos. Esse espaço é poder. É ali que surgem decisões melhores, respostas mais inteligentes e escolhas que constroem estabilidade ao longo do tempo. Não é necessário pensar em dinheiro agora. Deixe que ele venha como consequência natural de uma mente mais clara e de um corpo menos reativo. Pessoas verdadeiramente prósperas não acordam pensando em correr atrás. Elas acordam alinhadas. E a vida responde a esse alinhamento. Permita-se sentir por alguns instantes como é viver sem aquela urgência constante. Sem o peso de precisar provar algo. Sem a sensação de que está sempre atrasado. Essa leveza silenciosa é o que muitos descrevem como liberdade, mesmo antes de ela se materializar por completo. Agora, em silêncio, repita apenas uma vez, como um selo interno. Eu continuo a partir daqui. Nada mais precisa ser dito. Nada precisa ser reforçado. Essa frase não é um comando, é um reconhecimento. Você não volta ao dia da mesma forma que entrou. Algo foi ajustado. Algo foi lembrado. Enquanto você segue, este estado continua operando em segundo plano. Ele influencia seu tom de voz, sua postura,
suas escolhas pequenas. E são essas escolhas, feitas com calma e clareza, que constroem prosperidade real, sustentável e tranquila. Se em algum momento do dia a mente tentar voltar ao antigo padrão de pressa ou preocupação, não lute contra isso. Apenas lembre-se da sensação que você acessou aqui. Ela está disponível. Sempre esteve. Você só precisava parar o suficiente para reencontrá-la. Permaneça alguns segundos em silêncio interno, sem palavras, apenas presença. E quando sentir que é o momento, siga o seu dia, com mais espaço por dentro, com mais confiança no ritmo da vida, com a sensação clara de que prosperidade não é algo distante, é um estado que começa em você e continua se expandindo. Este ritual termina aqui, mas o estado que ele ativou continua.